Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa com Serralves. Hoje temos para falar connosco a Regina Guimarães, que eu passarei a apresentar já de seguida. As conversas com Serralves são uma iniciativa que acontece diariamente através deste canal, desde que teve início este segundo confinamento e que, no fundo, nos permitem um espaço de encontro e de discussão subordinado aos diferentes temas que são trabalhados no âmbito de Serralves, nestas circunstâncias já um pouco penosas que estamos a atravessar e que esperamos que possam vir a resolver-se em breve e de modo a que todos possamos retomar as nossas vidas habituais. Estas conversas, como dizia, focam diferentes aspectos que se respeitam à atuação da Fundação de Serralves e, portanto, toda a diversidade dessa atuação e, por exemplo, amanhã haverá uma conversa que será uma pré-apresentação do projeto BeSmart e que, como tal, é uma antecipação de uma conferência que prevê realizar-se em Serralves em 2021, dedicada à economia circular e que terá como moderadores o Hugo Sousa, a Anabela Carvalho, o João Segeira e com moderação da Luísa Magalhães. A conversa de hoje é uma conversa que se centra no cinema e especificamente no cinema do Manuel de Oliveira e mais especificamente ainda numa questão que foi colocada, ou numa possibilidade de conversa que foi lançada pela Regina Guimarães, o Manuel de Oliveira enquanto inventor de formas e, portanto, é uma conversa que terá certamente pano para mangas e que será um prazer para mim, pelo menos, como sempre, poder conversar com a Regina Guimarães. A Regina Guimarães é uma convidada difícil de apresentar e, portanto, eu vou fazer uma apresentação muito resumida, porque, de contrário, às 19h30 ainda não teria acabado a apresentação, mas por indicação da própria direi que nasceu em 1957 no Porto, coisa de que muito se orgulha e ficamos muito contentes por isso. É escritora, é videasta, dramaturga, tradutora, foi diretora da revista Grande Ilusão, foi programadora do ciclo Sabor de Cinema, que decorreu em Serralves durante muitos anos, é casada com o Sagnail, com quem trabalha também em inúmeros projetos, que tem o selo da produtora ou da entidade que juntos criaram e que se chama Elastre. Enquanto videasta, tem desenvolvido uma obra notável e notavelmente marginal, que deveria merecer uma maior atenção, enfim, de todos nós, e que vos desafio a descobrir, porque ela está, na sua maioria, se não na sua íntegra, disponível online, e que toma a forma de cadernos videográficos, filmados muitas vezes à porta de casa ou na rua onde vivo, que é a Rua Anselmo Brancamp, acho que também posso cometer esta inconfidência, e que são, de facto, um dos capítulos mais originais das imagens em movimento nos últimos anos em Portugal, desta vez não apenas no Porto. Muito obrigado, Regina, por estar aqui hoje connosco para conversar. Vamos imaginar que esta conversa é um prolongamento de tantas conversas que já tivemos sobre o Manuel de Oliveira. E a minha primeira pergunta, e aqui faço batota porque já tínhamos falado da primeira pergunta antes, é precisamente perguntar-lhe porquê, para falar de Manuel de Oliveira, escolher como foco precisamente esta questão. O Manuel de Oliveira, inventor de formas, ou pegando nas suas próprias palavras, o Manuel de Oliveira, como sendo um realizador, desenvolveu uma obra que criou continuamente obra, a obra que produz obra, no fundo. Bom, antes de mais, boa tarde, muito obrigada por estarem aí do outro lado a ouvir-me. Eu queria chamar a atenção para uma coisa importante, é que eu não sou especialista de Manuel Oliveira, eu tenho bastante intimidada nesta situação, mas pronto, mas é certo que sigo a obra de Manuel Oliveira desde há muito tempo e que quando o António diz que eu tenho muito orgulho em ser do Porto, não é propriamente ser orgulho em ser do Porto, eu tenho orgulho em ser da mesma terra que o Manuel de Oliveira, que é uma coisa um bocado diferente. O Porto para mim é um bocado, é uma coisa demasiado, é concreta e abstrata ao mesmo tempo. Agora, que eu tenha nascido na mesma terra que ele, que seja conterrânea dele e que tenha sido por algum tempo contemporânea dele, é uma coisa que me comove imensamente.
É um homem, é um artista com quem me cruzei, mas com quem nunca tive nenhuma espécie de intimidade. Cruzei-me com ele porque ele era uma pessoa extremamente amável e disposta a falar com quem o interpelava, mas não mais que isso. Mas há um primeiro aspecto que eu gostava de realçar, é que, apesar de ser um homem cujas convicções estão bastante longe das minhas, e talvez precisamente por causa disso, eu sempre achei absolutamente apaixonante seguir a par e passo os filmes que ele ia fazendo. E eu lembro quando tínhamos a grande ilusão, nós dizíamos às vezes assim, quando é que vai sair o próximo filme do Oliveira? O próximo filme do Oliveira vai sair antes de nós conseguirmos fazer o próximo número da grande ilusão. Isto naquele tempo em que o Oliveira desatou a fazer filmes a uma velocidade absolutamente estonteante. E este artista, que atravessou todo o século XX e ainda trabalhou no século XXI, e que era um homem que tinha aspectos das suas convicções que eu acho que eram profundamente conservadoras, foi ao mesmo tempo um artista absolutamente experimental. E é um bocadinho disso que eu gostava que nós falássemos. Eu tenho sempre a impressão de que isto foi uma obra que se inventou através de si mesma, em que ele, ao fazer filmes, descobriu como é que ia fazer os próximos filmes. Isto é a verdadeira dimensão de um artista experimental. Um artista experimental não é um tipo que põe uma câmera à janela e põe aquilo a velocidade mais depressa ou mais devagar ou não sei o quê e faz assim uma coisa que depois diz que é uma obra experimental. Não, eu acho que um artista experimental é aquele que tira partido da experiência de realizar a sua obra para encontrar os novos caminhos que essa obra vai tomar. E nesse aspecto eu acho que ele é um caso absolutamente único, no cinema certamente, em Portugal e mesmo no plano internacional e mesmo no plano, no campo mais vasto das artes. Simplesmente se tomarmos no princípio da filmografia dele, nós percebemos que ele, ao fazer o Douro Faina Fluvial, percebe que pode reconstruir uma cidade através da imagem e pimba, vai fazer o Aniki Bobó, em que constrói um porto que é ao mesmo tempo real e imaginário, porque aquilo é uma geografia imaginária, mas totalmente convincente. E se nós percorrermos a filmografia do Manuel Oliveira, vamos sempre encontrar estas pontes, esta espécie de verdade do gesto artístico, que é uma coisa muito complicada, sobretudo quando se pensa que, embora ele tenha tido uma carreira difícil, esteve muito tempo impedido de trabalhar pelas circunstâncias, pelo regime, por várias razões, mas a partir de certa altura ele tem um reconhecimento crítico e internacional, e ele nunca abandonou esta eu ia chamar-lhe bandeira, mas porque acho que é mesmo quase uma bandeira, esta espécie de fidelidade a si mesmo, que tem como principal alicerce a obra. Mesmo. Em relação à filmografia do Manuel de Oliveira, estamos a vê-la agora, creio eu. Confirma-se? Sim, estamos. Muito bem. E, portanto, é uma filmografia que se estende de 1931 a 2015. 1931, a realização do Douro Faina Fluvial, 2015, um filme que não chegou a ser concluído pelo próprio Um Século de Energia, o último filme que tem, de facto, a assinatura do Manuel de Oliveira é um filme que tem um nome tão extravagante quanto provocador, de O Velho do Restelo, que de alguma maneira coloca a questão do conservadorismo que a Regina reconhece na obra do Manuel de Oliveira, que eu acho que tem que ser nuanceado, porque eu não sei se é de facto um conservadorismo no sentido próprio do termo, ou se é um conservadorismo incómodo da mesma ordem daquele que podemos reconhecer noutras obras, por exemplo, da Agostina Bessa Luís, que não por acaso foi cúmplice de uma série de filmes do Manuel de Oliveira, alguns deles que partem de textos especificamente escritos para serem transpostos para cinema. E, quer dizer, em relação a essa questão, eu penso, sei lá, em filmes, desde logo no próprio Douro Faina Fluvial, primeiro filme, passando por outros como O Ato da Primavera, que é um filme, o primeiro filme que foi financiado pelo Secretariado Nacional de Informação / Propaganda, isto é, o que veio a suceder
ao SPN, e que, sendo um filme sobre a vida e a paixão de Cristo, por exemplo, é um filme extremamente polémico e que foi descrito, inclusivamente, por Henrique Alves Costa, como sendo o primeiro filme político português. Um filme que trata a paixão de Cristo, que documenta a vivência numa aldeia do Concelho de Chaves, mais especificamente a Coralha, mas que ao mesmo tempo tem também alguma coisa a dizer sobre a guerra colonial portuguesa que acabava de deflagrar nessa altura. E, portanto, há sempre qualquer coisa de incómodo no Manuel de Oliveira e na maneira como ele se foi relacionando com os problemas do seu tempo. Não sei se concorda com isto, Regina. De qualquer forma, o conservadorismo não é nem mais nem menos incómodo do que outra postura. Assim, o que é incómodo na forma de conservadorismo do Manuel Oliveira é o seu inconformismo. Porque pode-se ser conservador e inconformado. No caso da Agostina é um bocadinho, é ligeiramente diferente, mas realmente há esse lado extremamente acutilante da obra dela, que aliás está muito, muito, muito largamente por estudar. De tal maneira, a obra é vasta e complexa, não é? Não, mas eu não estava a dizer conservador para dizer que ele seria uma pessoa que nos tranquilizasse, muito pelo contrário. Não, isso eu não acho. Eu acho que ele é um conservador inconformista, inconformado, e quanto à questão do ato da primavera, o ato da primavera é a história da personagem, quer dizer, é a paixão de Cristo. A paixão de Cristo, não pode haver coisa mais política do que a paixão de Cristo. No sentido literal e no sentido figurado, quer dizer, é uma... Eu acho que nem sequer é preciso ser cristão para perceber isso. Até talvez, muitas vezes, os não cristãos percebem isso talvez melhor que os próprios cristãos, que sabem, digamos, a um olhar um bocado preguiçoso sobre a coisa. E o facto de filmar essa paixão para uma aldeia do norte de Portugal, tudo isso é um gesto político. E a maneira como ele depois resolve tecnicamente o filme, que é uma coisa que durante muito tempo eu não sabia como é que tinha sido, ficámos, eu e o Sagmar, completamente espantados quando nos disseram que realmente o sincronismo do filme é esplendoroso, porque ele foi buscar as pessoas e pôs o filme ele mesmo. Quer dizer, isto é um objeto de um fulgor artesanal indescritível, e só quem passou por alguma rodagem no tempo da película, etc., que consegue perceber a que ponto era complexo filmar estas pessoas num sítio em que era difícil fazer som, e depois pegar nestas pessoas, que obviamente não são atores profissionais, e levá-las para um sítio onde elas têm que repetir microfone o texto que disseram, que cola aquelas imagens, e que, na verdade, as faz voar, porque aquele texto é extraordinário. Coloca, aliás, problemas de tradução muito grandes, que eu já ouvi lá fora com uma tradução assim muito lisa, e acho que as pessoas perdem uma parte de uma dimensão importante do que ali se diz. Mas tudo isto é político, e essa maneira de resolver as questões que ele tinha, essa maneira extraordinária de assumir um avolumar constante do seu conhecimento do cinema, por exemplo. Quando há muitos profissionais e realizadores que se encostam àquilo que já sabem e acham que não têm nada a aprender de novo. O Manuel Oliveira foi um homem, isso, por exemplo, ele é um inventor de formas porque a vida inteira ele se preocupou com a novidade das formas. E também porque acreditava, ele uma vez, numa entrevista que nós lhe fizemos há muitos anos, acho que foi no início dos anos 2000, sim, foi no início nós perguntávamos, era uma coisa sobre o que é que havia de português no cinema português e por aí fora, não sei o quê, e ele falava das qualidades dos portugueses e não sei o quê, começou a falar do Régio, que era um homem que ele admirava imensamente, e então ele disse que para o Régio a qualidade mais importante era a ingenuidade.
eu acho que do ponto de vista do Manuel Oliveira essa ingenuidade reveste uma espécie de capacidade de eternamente se reinventar e estar perante o mundo com olhos novos. Uhum. Com olhos novos, é mesmo isso. Uhum. A questão da ingenuidade no Manuel de Oliveira daria uma outra conversa a outras horas, possivelmente, Sim, mas... Não sejas malandro, fazes favor. Mas há imediatamente aqui alguns aspectos importantes que têm a ver não só com essa questão da ingenuidade, eu concordo totalmente consigo, porque é uma ingenuidade muitas vezes teórica, por exemplo, e com essa curiosidade formal, que, ao mesmo tempo, e nisto também é um caso que, não sendo único no panorama do cinema português, é muito significativo, o Manuel de Oliveira, ao contrário de outros realizadores da sua geração, é alguém que, para além de ser autodidata, como todos dessa geração, e de alguma parte dos que seguiram, é alguém que domina todas as áreas técnicas e não só, do fazer cinema, não é? Quer dizer, ele sabe assumir uma direção de fotografia, ele sabe exatamente o que é a iluminação, ele escreve, reescreve e escreve novamente os guiões, faz ele próprio a montagem dos seus filmes, pelo menos até uma determinada altura, não é? E isso também é muito significativo. Há toda uma primeira parte da obra que vai do Douro Faina Fluvial até ao Pintor e a Cidade, em que a direção de fotografia é assegurada pelo António Mendes, e aliás, neste momento a exposição que está patente na Casa do Cinema reflete precisamente sobre esse período e sobre essa parceria com o António Mendes, sendo de destacar que o próprio Manuel de Oliveira fez, ele também fotografia, mas a partir do Pintor e a Cidade, e até o passado e o presente, é o Manuel de Oliveira que assegura ele próprio a direção de fotografia dos seus filmes, sendo que a seguir tem sempre alguma coisa a dizer sobre isso aos inúmeros e muitos reputados diretores de fotografia com os quais trabalhou. Agora, se calhar o que podíamos fazer, e seguindo a proposta da Regina, seria precisamente percorrermos a filmografia que temos aqui à nossa frente, saltando essa filmografia para focar alguns dos momentos mais significativos. Douro Faina Fluvial, transposição de todo um ideário modernista, e nomeadamente da vanguarda russa, para o contexto do cinema português, através de um documentário sobre a zona ribeirinha do Porto, o trabalho que aí acontece, filme esse que foi imediatamente recebido de uma forma ambivalente, aplaudido pela crítica estrangeira, ele foi apresentado no 5º Congresso Internacional da Crítica em Lisboa, e pateado por um público português, a ponto do Pirandello ter perguntado no fim se em Portugal se aplaudia com os pés. Portanto, uma ambiguidade imediatamente, e um paradoxo entre a modernidade do filme e um lado extremamente arcaico, por assim dizer, do trabalho que acontece nesta zona marginal do Douro, aqui no Porto, portanto, na Ribeira. E depois, de facto, mas o próprio facto, que eu acho, tendo em conta o que poderia ser o contexto da época, extremamente arrojado, de escolher como protagonistas de um filme que fala de uma cidade, apesar de tudo. O povo trabalhador, vamos dizer, quer dizer, é desde logo, e de aliar isso a uma reflexão sobre o cinema que ele está a fazer, porque ele está a começar a fazer-se cineasta, dar as mãos ao trabalho do povo para pensar no trabalho que ele se propõe fazer, é uma coisa de uma grande beleza, mas que não deve ter sido assim muito bem entendida nem considerada, tendo em conta que, obviamente, o público, digamos, entre aspas, burguês, devia achar que provavelmente ele se devia ter interessado por assuntos mais sublimes. Uhum. E a mesma coisa acontece, aliás, dando agora aqui um salto, excluindo alguns filmes que o próprio Oliveira secundarizou, o mesmo acontece, aliás, com o Aniki Bobó, que tem lugar mais ou menos na mesma zona onde filmou o Douro Faina Fluvial, e que é ele próprio um filme repleto de ambiguidade. Houve muitos críticos à época que consideraram que o filme, à época não, um pouco depois, que consideraram que o filme era uma antecipação do neorrealismo italiano, quando não é exatamente isso que acontece,
mas de alguma forma o Manuel de Oliveira regressa ao local do crime, ao local de rodagem do Douro Faina Fluvial, para desta vez encenar uma coisa completamente diferente do primeiro filme. Filme que também não foi pessimamente recebido, não é? Sim, mas do ponto de vista formal, a ideia de reconstruir cidade, juntando decors que não estão assim tão próximos uns dos outros como isso, é uma ideia que ele forçosamente lhe deve ter ficado desse retrato construtivista da cidade, que é o Douro Faina Fluvial. Uhum. Portanto, há qualquer coisa que vem do Douro Faina Fluvial para o Niki e Bobó, não em termos temáticos, não é isso, mas em termos formais. E eu acho que o Manuel Oliveira tinha uma capacidade extraordinária de assumir que na interpretação literal das coisas havia muito a aprender. E por isso é que ele às vezes dizia coisas malucas como vou filmar um livro. Uhum. E quando ele dizia eu vou filmar um livro, ele acreditava mesmo que era possível filmar um livro como se filma uma árvore ou uma pessoa. E isso, essa disposição, isto foi voltar à ideia da ingenuidade, pronto, não interessa se é falsa ou verdadeira ingenuidade, é matéria de fé, é matéria de fé. Achar que nessa literalidade há coisas a aprender, eu acho que é uma das chaves da maneira como ele inventou formas, não será a única, obviamente, mas é uma maneira muito sui generis. Porque implica, de facto, uma grande atenção ao que lhe é exterior, ao tempo e ao tempo no sentido vasto que inclui as pessoas, ao tempo presente. Teve essa grande, não é por acaso que o Manuel Oliveira e quem o conheceu um bocadinho, não muito, mas quem o viu umas vezes como eu, parece quase espantoso, porque o Manuel Oliveira muitas vezes parecia que estava completamente nas nuvens, parecia que estava completamente mergulhado no mundo dele, no limite do autismo, mas na verdade eu estava profundamente atento ao que se passava à sua volta, mesmo em termos de preocupações estéticas, quer dizer, não será por acaso, voltando a falar do Ato da Primavera, que ele faz o Ato da Primavera, um ano depois do Alto da Floripes, não é? Que é uma coisa que se faz no Cineclube, e no mesmo tempo em que estão a fazer o inquérito à arquitetura popular portuguesa, em que o Giacometti Lopes Graça não fazer aquelas fantásticas gravações que chegaram a ser em disco, em que o António Quadros descobre a Rosa Ramalho e por aí, não é? Isto é também uma grande qualidade para um artista conseguir preservar a sua grande singularidade sem fechar olhos e ouvidos ao mundo, não é? O Ato da Primavera foi realizado, de facto, depois do Ato da Floripes, mas a ideia para realizar este filme é anterior a 1959, porque o Oliveira confronta-se com esta representação popular numa altura em que está a fazer reperage para a realização do Pão. Portanto, mas está dentro do espírito do tempo, de facto. Mas voltando aos saltos... E o facto de ter encontrado o seu tema, digamos, ou a matéria do seu filme, ao ir à procura de uma outra coisa, também está completamente dentro do esquema de trabalho de Manuel Oliveira, não é? Claro. Porque isso prova uma coisa que eu acho que no cinema pode ser extremamente angustiante para os artistas, é que ao contrário de um pintor que basta ter dinheiro para comprar telas, isso nem sempre foi óbvio, mas pronto. Há tempos houve em que os pintores tinham pouco dinheiro e não conseguiam pintar telas e faziam cor e era difícil ter os pigmentos, essa coisa toda. Mas digamos que é bastante mais fácil, apesar de tudo, manter um ateliê, estar a trabalhar num ateliê do que propriamente estar a fazer filmes. Mas, na verdade, quando a gente olha para a obra do Manuel Oliveira, percebe que ele nunca deixava de filmar na cabeça dele. Isso é que faz dele um artista. Não é? E isso é que faz a ponte entre o cinema e a vida, e não aquelas coisas um bocado patéticas em que as pessoas pronto, têm que fazer quase uma prova pela evidência disso. Não, ele realmente nunca deixava de estar preocupado com os seus filmes e estava sempre pronto a receber
verdades e caminhos, como dizia o Pessoa, não é? Verdade e caminho. Mas estando sempre a pensar em cinema e sempre a pensar no próximo filme, isso é aliás absolutamente verdade, eu posso contar que no final da rodagem do Velho do Restelo, eu estava presente no dia em que a rodagem do filme acabou, ia filmar-se o último plano, que é especificamente a sombra da Santa Teresa num relvado, no jardim do prédio onde o Manuel de Oliveira vivia, jardim do prédio esse onde num banco reuniu figuras como o Camões, o Dom Quixote de La Mancha, o Pascoais e o Eça de Queiroz, que de alguma forma vão ali visitá-lo, no banco de jardim à entrada do prédio. No final da rodagem acompanhei-o a casa, ele já estava bastante cansado, e perguntei-lhe, então, Manuel, está satisfeito com a rodagem do filme? Ele respondeu-me que não, que havia um problema, que havia um plano, uma sequência que não tinha sido bem resolvida, etc. E estava a falar, na verdade, do próximo filme, A Missa do Diabo, que não chegou a ser realizado. Mas isto significa, de facto, que no momento em que acaba a rodagem do Velho do Restelo, a preocupação dele e a satisfação dele já tem mais a ver com o filme seguinte do que com o filme que acaba de ser rodado. Portanto, havia de facto essa projeção no futuro. Mas o que também é verdade é que, e isto é mais, diz-se mais depressa do que se vive, é que entre o Aniki Bobó e o Pintor e a Cidade, o Aniki Bobó realizado em 1942 e o Pintor e a Cidade em 1956, vão 14 anos sem filmar. Não é? Portanto, há aqui um silenciamento muito longo. O Manuel de Oliveira continua a escrever filmes, continua a candidatar filmes a financiamento sem nunca ter financiamento para filmar. Mas são 14 anos de interrupção em que ele depois regressa novamente ao cinema com o filme O Pintor e a Cidade, dizendo galhardamente que O Pintor e a Cidade é um filme feito contra o Douro Faina Fluvial, que é na verdade o primeiro filme que realizou. E, portanto, O Pintor e a Cidade passa em grande medida pelas mesmas localizações onde, em 1981, ou seja, mais de 20 anos antes, tinha filmado o Douro Faina Fluvial. E aqui também, pegando na ideia-chave da Regina, há novamente um salto, há um regresso ao ponto de partida para fazer, nem direi de outra maneira, mas para fazer, como ele próprio diz, contra aquilo que eram as suas convicções iniciais. E, portanto, se o Douro é um filme de montagem, O Pintor e a Cidade é um filme em que os planos se prolongam no tempo indefinidamente e, ao que parece, pelo menos o Bazin terá pensado assim, mais tempo do que seria estritamente necessário, não é? Sim, por um lado, também é um filme, pronto, voltar ao ponto de partida e voltar ao Porto também, mas sobretudo também perceber que se pode filmar uma cidade por intermédio de uma obra de uma pessoa que também está a olhar para a cidade. Isso também é muito interessante, não é? Quer dizer, ou seja, ele filma a cidade, mas filma também a cidade com essa mediação do aguarelista, não é? Isso também é uma forma de experimentação. É tanto mais uma forma de experimentação que, tanto quanto sei, eu não sou especialista como tu sabes disso, dessas coisas todas muito bem, mas ele tinha feito um estágio na Alemanha. Exatamente, sim. Para se lançar na fotografia de cinema a cores, quer dizer, para já eu acho isto maravilhoso, não é? Quer dizer, eterno estudante vai estudar a coisa antes de se lançar na realização do filme. Mas depois a cor está no centro do filme. Mesmo, está mesmo, não é? Quer dizer, isso é que eu acho maravilhoso, não é? Uma maneira tão total de se empenhar no cinema como uma forma de conhecimento. Pronto, e depois, claro que o Pintor e a Cidade tem coisas do Porto que o Douro Faina Fluvial justamente não tem. Tens o centro da cidade, que é um centro muito do século XIX, tens um bocado do Porto Barroco, tens o Porto Modernista, que está totalmente ausente do Douro Faina Fluvial, e depois tens o Porto visto do outro lado, que também ainda é outra coisa, não é? É muito interessante
eu não sei eu não sei o que é isso de dizer que os planos duram muito tempo ou não. Eu acho que a obra, uma das coisas que a obra do Manuel de Oliveira nos ensina é a estar com os filmes e a perceber que os filmes são feitos, obviamente, de cores, de sombras, de luzes, de palavras, se as houver, e de tempo. Uhum. E do tempo. Uhum. E ter que ver um filme é entrar no tempo do filme. E não existem planos, quer dizer, o realizador instala um tempo, fabrica o tempo do seu próprio filme, e cada filme tem o seu tempo. E Uhum. acho que a obra do Manuel Oliveira é quase pedagógica a este nível. Uhum. Portanto, não acho essa ideia que duram tempo demais. O que é que isso quer dizer? Sim, sim. Ao dizer isto, estou a reproduzir afirmações do próprio Manuel de Oliveira e do Bazin, citado pelo Manuel de Oliveira também. Ele, aliás, diz isso mesmo também em relação ao Ato da Primavera. Ele também diz que o Ato da Primavera é um filme muito lento, em que os planos, se calhar, não se sucedem à velocidade que acontece, por exemplo, no passado e presente. E essa afirmação em relação ao Ato da Primavera, ela é contemporânea precisamente do passado e presente. Mas voltando aos saltos e rupturas, O Pintor e a Cidade, O Pão, um documentário, enfim, modernista, mas ao mesmo tempo com um pendor metafísico sobre o processo de panificação e o confronto entre dois métodos, um método tradicional e a máquina. O Ato da Primavera, já falámos muitas vezes, Regina, sobre este filme, no que tem a ver, por exemplo, com a palavra, especificamente, e depois um filme que não tem tantas palavras assim, que é A Caça, realizado logo no ano seguinte. E estes dois filmes não podiam ser mais diferentes. O Pão, eu diria mesmo que é um filme com uma forte componente religiosa mesmo, não é ser mais até do que só metafísica. Relativamente à Cássia, a Cássia é um filme que eu gosto imenso, e mesmo às pinturas do meu irmão Júlio, eu acho que foi o Paulo Rocha que me fez notar uma coisa, ele era perspicaz, obviamente, que é que nesta altura o Manuel de Oliveira se interessa por uma paleta, depois de se interessar pela paleta de cores do António Cruz, não é, no Pintor e a Cidade, vai se interessar por qualquer coisa que lhe é um bocadinho revelado no Ato da Primavera, com o mundo rural e a maneira como as pessoas escolhem tecidos, cores, etc. E isso vai ser verdade no Ato da Primavera, obviamente, mas também na caça, uma espécie de brutalidade, de sensualidade da brutalidade, e nas pinturas do meu irmão Júlio. Uhum. É? O Paulo Rocha costumava dizer que a norte se filmava carne e que no sul se filmava design. E eu falava disso precisamente a propósito desta parte da obra do Oliveira que ele gostava particularmente. Uhum. Eu acho que é isso, há uma descoberta de qualquer coisa que tem a ver com a cultura popular portuguesa da qual tanto se fala, os intelectuais tanto querem falar, e também é uma forma, um gesto de resistência, era um gesto de dizer a cultura popular portuguesa não é essa porcaria que o António Ferro e o Verde Galho e não sei o quê nos querem vender, ou o Pedro Homem de Mel, é outra coisa, não é? Uhum. E ao descobrir isso de uma forma muito com a carne dos olhos, não é? Ele vai descobrir também uma paleta que ele vai explorar nos filmes a seguir. Uhum. Antes de se lançar numa coisa já um bocado diferente, que é o passado e o presente, de facto. Uhum. E aí há de facto uma ruptura, não é? Quer dizer, saímos da cidade para entrar definitivamente no espaço confinado do doméstico, não é? O passado e o presente, Benildo, a Virgem Mãe, Amor de Perdição no espaço doméstico, enfim, que são maioritariamente os estudos da Tobis, o Francisca visita Memórias e Confissões sobre a casa que o Manuel de Oliveira teve na Rua da Vilarinha, a casa que o Manuel de Oliveira teve que abandonar em 1982. Mas, de facto, o Manuel de Oliveira, que depois, mais tarde, veio a ser celebrizado e que veio, de facto, a impor-se como cineasta
que tem não só visões muito diversas em relação ao que é o cinema, mas também uma visão muito particular em relação àquilo que o cinema pode e não pode fazer, é algo que começa a emergir de uma forma mais vincada, precisamente a partir daqui, não achas, Regina? Ao mesmo tempo já lá está no ato da primavera. Uhum. Tais planos que duram muito tempo. Por exemplo, esse tal, eu se fechar os olhos e pensar, ainda ouço o lamento da personagem da mãe. Quer dizer, aquilo a mim leva-me às lágrimas. Mas aquilo só te leva às lágrimas, não é que levar às lágrimas seja uma qualidade intrínseca. Mas quer dizer, leva-me a uma emoção muito profunda. Porquê? Porque dura. Uhum. Porque dura. Eu acho que não haja dúvidas que aí o Manuel Oliveira também, porque aquilo é um ato teatral, não é? Aquilo é uma representação teatral. Uhum. É importantíssimo esse filme. Este é mesmo um filme charneiro. Ele vai perceber o que é que o teatro tem a trazer ao cinema. Ao cinema dele, em todo caso. Ao cinema que ele quer fazer. E não é por acaso que vai pegar em peças de teatro. Não, o passado e o presente, a Benilde e a Virgem Mãe, são duas peças de teatro. Uhum. E no caso da Benilde a Virgem Mãe, estamos a falar de um filme que é inclusivamente organizado em 3 atos. Não é? Sim, claro. A menção ao teatro é explícita nesse filme. E também. O passado e o presente, a quantidade de cortinas, de entradas e saídas de cena, de fotos de enquadramento e guardamento, também remete imensíssimo para o teatro, não é? Sim. Antes que aquilo é uma peça de teatro, mas a maior parte daquele filme passa-se dentro de uma casa, com as pessoas andarem de um lado para o outro. E isso é qualquer coisa que não deixa de lembrar o Buñuel, não é? E não deixa de lembrar um filme que dá, pelo menos está datado do mesmo ano, depois a saber se é primeiro, se é depois, não interessa, mas faz pensar no Buñuel da Via Láctea, não é? Um bocadinho, mas sobretudo no Charme Discreto da Burguesia, não é? Que é um filme absolutamente irmão do passado e o presente. E o que é interessante é que ele faz esse exercício de transpor para o cinema e para um decor de cinema no passado e o presente na cidade, e depois vai fazer um bocado o mesmo exercício, mas muito mais, de uma forma muito mais radical, na medida a Virgem Mãe no contexto rural. E acho que o Benilde da Virgem Mãe é um filme de um requinte absolutamente incrível, não é? De ter conseguido pegar naquela. O Bernardo Costa dizia que era um filme que traduzia muito bem a tristeza de viver em Portugal sob um regime obscurantista, opressor, etc. Mas eu, para além disso, vejo no Virgem Mãe ele conseguiu ir buscar ao José Régio qualquer coisa que, não digo que não estivesse lá, porque certo estava, mas que estava muito timidamente lá, que é a ideia da diferença, a força de querer ser diferente, porque aquela personagem é uma inconformada. Dizer que ela é louca é apenas uma maneira de não conseguir olhar para a luz do sol em frente. Mas já agora é preciso descrever a personagem de que estamos a falar, Sim. para quem não conhece o filme. Sim, sim. Deixo-lhe a descrição, porque É uma, será muito melhor do que a minha, com certeza. não é de certeza. Eu fiz atrapalhada nesta situação. Mas pronto, a história passa-se à volta de uma menina que é protagonista da peça, que é educada num contexto rural, longe do vício e com padres à mistura Num casarão isolado, como um se diz. casarão, pronto, que é uma espécie de castelo inexpugnável, etc. E vai dessa menina aparece grávida e afirma, a pés juntos e sem querer jamais, digamos, distanciar-se dessa versão das coisas, afirma que está grávida, que é virgem, que nunca teve relações carnais com nenhum ser humano. É isto. E na verdade, durante toda a peça, contra essa sua loucura, digamos, entre aspas, conspira toda a família, não é? Porque é evidente que a menina se tem que livrar da situação de ser virgem-mãe para se casar e para resolver o problema à boa maneira burguesa, mas ela resiste
completamente a isso. Uhum. E, portanto, eu acho que numa primeira camada pode-se achar, legitimamente, que obviamente é um filme que trata de, digamos, que nos põe perante um mundo absolutamente fechado, triste, em que, em que, em que a comunicação é pouca, em que a opressão é grande, em que a religião tem um lugar, demasiado. Mas, na verdade, num segundo grau, o que eu vejo no filme é uma espécie de, é uma pessoa que tem a força de uma Antígona, não é? Uhum. E isso é o contrário do conformismo, ou seja, no mesmo filme ele mistura duas coisas que são radicalmente opostas. Uhum. E falo de uma maneira que é legível, que é muito evidente, acho eu. E, ao mesmo tempo, há os uivos da revolução que circundam a casa, não é? Há a figura do louco, que se presume que possa ser o putativo pai da criança que se presume que aí virá, mas que, na verdade, são as ares da revolução, não é? E é verdade também que o filme é um filme que estreia em 1975, mais concretamente na semana do 25 de novembro de 1975. E, portanto, num período em que se acreditava que aquilo que um realizador português engajado, passo a palavra, ou que se leve minimamente a sério devia fazer, era ir filmar para a rua e filmar a revolução que está a acontecer, e o Manuel de Oliveira, pelo contrário, fecha-se novamente nos estúdios da Tobis para filmar precisamente o drama desta jovem Benilde que a Regina acaba de filmar. Portanto, isto foi extremamente mal recebido e o problema ou as suspeições em relação ao Manuel de Oliveira... Sim, mas eu começava a fazer o filme antes, não é? Ou seja, essa coisa que tu chamas os uivos da revolução, sim, sim e não. Sim, porque é qualquer coisa que está de fora e que é uma voz, é um som, uma turbulência que é impossível conter, que os vidros das janelas e as portadas não chegam para fazer esquecer, mas seja como for, eu acho que aquilo está lá sobretudo para dizer que quer aquela menina esteja grávida do Espírito Santo ou de um louco, a questão, isso não tira nada à força daquela figura. Uhum. De ir até ao fim da sua narrativa, pessoal. Uhum. E será que não podia ser, não pode haver coisa mais revolucionária? Uhum. Sob a aparência de uma menina que é vítima, digamos, do pensamento obscurantista, etc. Se pode ser virgem e mãe, etc. Uhum. Isso é que é interessante, porque eu acho que este filme começou a ser feito antes. Uhum. Sim, começou a ser feito antes. Ele estreia só nessa altura. E depois é um grande escândalo nacional, o Amor de Perdição, não é? Mais uma vez algo que escapa a qualquer possibilidade de compreensão se olharmos para o problema a partir de hoje, e que é, mais uma vez, também não só um escândalo nacional, como um escândalo estético, por assim dizer, não é? Porque é um filme profundamente revolucionário, que aponta para o início da consagração internacional do Manuel de Oliveira e, como tal, para o início também de uma conquista de liberdade e de autoridade que lhe permitiria, de seguida, realizar tudo o que se segue, não é? Sim, sim. Mas eu acho que numa reperdição aí sim eu vejo, aliás, nós muitas vezes já falámos disto dos dois, e aí vejo mesmo na escolha do Amor de Perdição uma relação direta com a questão da revolução, não é? Por causa da personagem do Simão. Uhum. Simão é a personagem que descobre na vida dele o amor por um lado, mas também que existem pessoas que vivem de uma maneira diferente. Uhum. Que não vivem naquelas casas onde se podem fechar as janelas para não ouvir os vizinhos e se pode cultivar o ódio, não é? Uhum. E a frivolidade. Ele descobre que pode haver Marianas à face da terra. E isso ele que tinha sido, digamos, uma espécie de irreverente estudante, quer dizer, muito que não se importa de partir para a fonte
e, e, e proferir discursos sobre a Revolução Francesa, da qual muito pouco sabe, não é? Tudo isso é muito postiço, mas na verdade, quando a descoberta de um amor proibido o faz chegar à casa de João da Cruz, ele de repente descobre a classe trabalhadora. Eu acho que não há filme português que fale mais da Revolução e do que a Revolução e do que na Revolução se oferece à reflexão de um artista do que o amor de perdição. Uhum. E pronto, a catástrofe que aconteceu com o amor de perdição em termos foi muito fabricada, não é? As pessoas inventaram uma mitologia de que era impossível gostar-se do amor de perdição, que toda a gente odiava o amor de perdição, que aliás toda a gente odiava os filmes da Manuel Oliveira, porque eram longos, eram isto, eram aquilo. Eu, o Benil e Virgem Mãe e o Sagnai vimos o Benil na sala bebê, eu lembro perfeitamente, que é uma sala um bocado esquisita, porque só alguns lugares é que davam para ver filmes, mas, assim, ver o filme como deve ser, mas, e a sala estava cheia de um público muito popular, porque o filme era português e falado em português, e as pessoas não tinham que ler legendas, e as pessoas estiveram do princípio ao fim a ver o filme, e ninguém achou que a Avenida da Virgem Mãe tinha planos longos demais, não é? Portanto, o que aconteceu com o cinema de Oliveira também teve a ver com uma espécie de conspiração de maledicência contra o cinema dele, não é? Lamentavelmente. O amor de perdição, aliás, deu lugar a todo o género de maledicência e oriunda de todos os setores possíveis, nomeadamente da parte de alguns intelectuais portugueses como a Natália Correia, que escreveu atrocidades sobre o filme, dizendo que era uma fantochada, que é de facto um filme onde a radicalização daquilo que é a impregnação teatral do cinema de Manuel de Oliveira, no que toca especificamente à interpretação dos atores, é levada ao limite, conjuntamente com o filme que se segue, e, portanto, nesse ponto a Natália Correia até teve alguma assertividade, embora se pegarmos daquilo que ela diz precisamente ao contrário, mas é também o filme que lança ou que abre a porta à entrada de um outro fator que vai provocar uma reorientação muito significativa no percurso do Manuel de Oliveira, que é a Agostina Bessa Luís, porque no ano seguinte, o filme seguinte, é o Francisca, precisamente, não é? Que inaugura essa colaboração, sendo ele próprio um filme que leva ao limite essa relação entre cinema e teatro, que até aqui tinha vindo a ser ensaiada pelo Manuel de Oliveira. É da altura do Francisca, e sei que a Regina não concorda em absoluto com isto, a afirmação polémica do Manuel de Oliveira de que o cinema não existe, que o que existe é o teatro. E depois esta questão será retomada noutros filmes, até explicitamente posteriores, como é o caso, por exemplo, de Zulia de Satã. Que ruptura há aqui também, Regina, no caso do Francisca? Acho que há uma ruptura, mas eu acho que o Francisca tem que haver, evidentemente, com aquilo que é a loucura que é pegar num texto de Agostina e querer levá-lo ao cinema, porque isso é uma escrita romanesca que dá uma tal luta ao próprio leitor, não é? Porque a Agostina estava muito preocupada com coerências e coisas de género, portanto aquilo é um imaginário moralista a cada página, e isso é muito difícil levar isso para o cinema, não é? Mas ele conseguiu fazer isso, não é? Numa espécie de combate contra e com o texto, não é? Mas eu acho que também existe a Francisca porque o Manuel Oliveira não conseguiu, nesses anos do silêncio que falámos há bocado, realizar os filmes que queria realizar no Douro. O Douro era um sítio onde ele já queria ter feito... O Douro era um sítio onde ele já queria ter feito filmes. E acho que aí tanto o Manuel de Oliveira como a Agostina são grandes conhecedores do romantismo e do romantismo portuense concretamente,
e acho que o Douro era, digamos, o altar mais perfeito para levar à cena dramas que tinham muito a ver com as maneiras de ver o mundo do romantismo, não é? E, portanto, eu acho que, lá está, quando se fala dessa organicidade da obra de Oliveira, há coisas que até, pronto, para mim, por exemplo, que não conheço isso muito bem, mas sei que ele tinha, por exemplo, um projeto que era os Gigantes do Douro, eu tenho a certeza absoluta disto, isto é falado do Angélica, que foi feito muito tempo depois, não é? Sim. Quando o escreveu. Sim. Esses são os dois projetos mais desenvolvidos que deviam ter sido rodados na região do Douro. Há outros não tão desenvolvidos, mas de facto há durante muito tempo, desde logo entre o Aniki Bobó e o Pintor e a Cidade, inúmeros projetos para realizar filmes no Douro que de facto nunca chegaram a acontecer, e este encontro com a Agostina tem toda a razão nisso, vem de alguma forma reconduzir o percurso do Manuel de Oliveira também para aí, para além do facto da Agostina, é preciso dizer-se, se ter tornado, depois da morte da Angélica, numa amiga muito próxima da Maria Isabel, com quem Manuel de Oliveira casou. Não é? Portanto, é um mundo fechado, usando um título da própria Agostina, que define tudo isto. Não é? Sim, mas ao mesmo tempo, quando tu olhas para o Francisco, esquecendo um bocadinho aqueles maravilhosos e exuberantes, aquele texto do filme, não é? Que é fantástico. E se olhas para a personagem de Francisca, tu pensas assim: esta Francisca é uma mulher do pós-morte. Eu tenho a sensação que ao longo do filme eu estou sempre a ver uma morta. E é isso que é imensamente perturbante naquela mulher. E também é por isso que a maneira como ela vive aquele amor é possível. Possível porque é como se, eu acho que isso também é o que exaspera o companheiro, o amante, o marido dela, é porque ela vive o amor como se fosse uma personagem de além túmulo. E isso eu acho que vem do Angélica, dos pensamentos que ele terá tido em volta do Angélica. Realmente. E pronto, a Teresa Menezes faz isso de uma maneira absolutamente maravilhosa. Eu acho que possivelmente seria muito difícil encontrar uma mulher profissional de teatro ou de cinema ou do que for, da apresentação, que fizesse, que se expusesse de uma maneira tão total a aquela encarnação tão difícil, não é? Não, e isso que diz é muito interessante, porque o filme seguinte, o Visita a Memórias e Confissões, é precisamente um filme além túmulo, não é? Em que o Manuel de Oliveira filma a casa que vai abandonar, se dirige à posteridade, porque há a prerrogativa de que este filme só seja projetado postumamente, portanto, e só o foi de facto em 2015, e ao longo do filme vemos repetidas vezes o Manuel de Oliveira falar diretamente para a Câmara, começando aliás por se apresentar. Boa tarde, eu sou Manuel de Oliveira, realizador de filmes cinematográficos, como o próprio diz, correndo o risco de que os vindouros que vissem aquele filme não soubessem exatamente quem é o interlocutor, mas a verdade é que aqui há também um ponto de partida para toda uma produção vastíssima que se segue. E desde logo o Súlia de Satã, uma obra altamente improvável, realizada em 1985 e uma coprodução com França, e que inaugura, depois do Nice à propos de Jean Vigo, este estreitamento de relação do Manuel de Oliveira com França, e logo depois o Moncat, que são dois filmes de balanço teórico, por assim dizer, que por um lado refletem acerca de tudo o que está para trás e que antecipam também tudo o que está para a frente. Quero falar sobre isso, Regina? Eu acho que o Súlia de Satã, fala-se eu é que falava da tetralogia dos amores frustrados, e no Súlia de Satã ele encontra, bom, isto tudo é evidentemente que foi a vida que lhe pôs isso no caminho, mas de alguma forma ele encena isso de maneira maravilhosa, que os amores frustrados são os amores.
Amores para serem amores são frustrados, porque o amor é uma gravitação que envolve planetas que estão sempre longe, dois planetas ou mais, vamos imaginar, pode haver talvez outros amores que envolvam mais pessoas, mas que são longínquos, que se cruzam mas que na verdade, independentemente de viverem ou não viverem juntos, nunca conseguem ultrapassar essa barreira da opacidade, e é essa opacidade que faz o amor. E, portanto, é muito engraçado que esse filme que vem depois do Passado e o Presente, da Benil, do Amor, de Perdição e de Francisca, seja um filme para falar disto, não é? Para falar disto. E que depois os canibais é uma irrisão em relação a isto, não é? Precisamente. De uma aparente... Desculpa. Não interrompeu nada, eu é que ia interromper. E são dois filmes onde toda esta reflexão que está para trás sobre a relação entre cinema e teatro é finalmente assumida de uma forma, enfim, exponencial, tendo em conta que tanto o Zulia de Satã como o Moncá são dois filmes que decorrem, por assim dizer, e para simplificar muitas coisas, em cima de um palco, não é? E agora, o nono. Nós, quer dizer, estou a olhar para a filmografia e há uma coisa muito interessante que acontece em relação ao Val-Abrão. Estava a olhar, aliás, para a filmografia e para as horas, e portanto pensei subitamente no Val-Abrão, porque é mais uma adaptação da Agostina Bessa Luís, em que o Manuel de Oliveira decidiu não ler o romance, que é uma transposição da Madame Bovary do Flaubert para a região do Douro, decidiu não ler o romance na íntegra, antes de começar o processo de adaptação do romance, e portanto, quando chega sensivelmente à página 30 do romance, tem já 1 hora de filme. O romance tem 300 páginas e, portanto, se ele seguisse a mesma metodologia, teríamos um filme com um bocadinho de horas a mais. E nós aqui, Regina, neste percurso, através da filmografia, também vamos correr o mesmo risco. Ou seja, estamos no nono e, portanto, ainda falta muita coisa. Por isso, o que se calhar fazemos é, eu dou-lhe rédea solta. Não faças isso que eu vou ficar atrapalhada. Não faças isso que eu vou ficar atrapalhada, mas em todo caso... Acho que certamente que dá a falar, não é? Dá para perceber que ele encontra uma maneira ou seja, ele integra a conflitualidade com a Agostina no seu cinema, não é? E obviamente ele também tinha a seu lado o Jacques Parcy, que de alguma forma mediava, digamos, a sua relação com os romances da Agostina. Isso também, de alguma forma... Sim, porque a arte de um cineasta também é saber rodear-se de colaboradores que sejam úteis, ou seja, úteis no sentido de tirarem do seu caminho escolhos obstáculos que são pouco férteis, não é? E acho que no caso do Val-Abrão foi isso que aconteceu, e ele, ainda que tenha sido, digamos, então, uma experiência difícil que larga o livro na página 30, ele persiste, não é? Por alguma razão persiste, e o e o party, e depois ainda o último episódio de Inquietude, e a coisa vai por aí fora, ele ainda faz o princípio da incerteza e ainda vai fazer o Espelho Mágico. E eu acho que a obra do Oliveira é absolutamente indissociável dessa relação de conflitualidade com a Agostina e, ao mesmo tempo, uma grande familiaridade. E talvez essa familiaridade ainda acentuasse a eventual conflitualidade, porque isto de famílias não é uma coisa assim tão simples, não é? E a Agostina era amiga da Dona Isabel, mas a Dona Isabel, pronto, era companheira do Oliveira, mas tinha uma maneira de ver o mundo que não era exatamente, talvez estivesse mais próxima da Agostina. Sobre a relação entre a Agostina e o Manuel de Oliveira, teremos ainda em 2021, no final,
uma exposição na Casa do Cinema que incidirá precisamente sobre essa parceria criativa singular no contexto das artes visuais em Portugal e da literatura. Mas estávamos no nono, não sei se quer falar sobre esse filme, que é de facto um filme também ele singular. É um filme singular e é um filme em que, ao mesmo tempo, o Manuel Oliveira provavelmente teve meios teve mais meios para fazer o filme, mas ao mesmo tempo teve, na última conversa que eu ouvi com o Luís Miguel, também se teve que confrontar com problemas com os atores doentes e coisas do género que fazem com que, lá está, mas ele consegue lidar disso de uma maneira extraordinária. Veja-se a maneira como ele encena a Batalha de Alcácer Quibir. Eu no outro dia estive a rever o Lawrence da Arábia e a pensar sempre, olha que engraçado comparar as deslocações dos camelos com as deslocações das personagens do Nono. Há qualquer coisa de radicalmente inconformista neste projeto, que é contar a história do país através das suas derrotas, mas ele quando nós falámos da Portugalidade, dessa tal entrevista a que eu já aludi, ele tinha a teoria, não sei se foi forjada no instante em que tu respondeu ou se era uma coisa longamente pensada, mas de que a Portugalidade era aquilo que podia restar depois de todas as opressões, ou seja, é a erva daninha. A Portugalidade é aquilo que renasce apesar da adversidade. E eu acho que o Nono, para além das batalhas perdidas, para além de não sei o quê, é uma fantástica ilustração disto. Não é? Hoje chamar-lhe-íamos resiliência. Sim. É uma coisa mais profunda e vegetal do que a resiliência. Não, mas não tem absolutamente nada a ver com o Manuel de Oliveira, mas é ainda assim uma imagem. Uma das coisas que mais me impressionou no final do primeiro confinamento, que foi mais intenso do que este segundo confinamento, foi quando subitamente voltei à rua e vi que entre os paralelepípedos da calçada nasciam ervas e plantas de toda a ordem e, portanto, as ruas não eram cinzentas, o tom habitual de granito, mas verdes. E, de facto, é qualquer coisa dessa ordem de que a Regina está a falar, creio eu. Sabem um bocadinho sobre isso. São paisagens, são as paisagens possíveis, não é? Mas há uma coisa que antes de passar abrir a discussão, porque senão estamos aqui dois só e as pessoas tenham provavelmente vontade de trazer alguma água a este moinho, ou pelo contrário, contestar completamente o que está a ser dito, mas eu queria falar de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é uma espécie de recurso estilístico do Manuel Oliveira, que é muito pessoal, que é ampliar um fait divers, não é? Portanto, é uma espécie de objeto rouvé, mas aplicado ao cinema. E que, no fundo, começa com a Angélica, porque a Angélica é aquilo que será também a viagem ao princípio do mundo ou o voo para casa, ou seja, há uma coisa anedótica que acontece, claro que no caso da Angélica é uma coisa muito marcante, porque se trata de fotografar uma pessoa que está morta e ter a impressão de que ela está viva, embora isto também decorra de uma crença arraigada de que a alma não se desloca, não descola imediatamente do corpo e que há um momento em que ainda há uma espécie de vibração e foi pedido ao Manuel Oliveira que fotografasse precisamente a pessoa que tinha acabado de falecer, não é? Mas pronto, no fundo é uma coisa que acontece ou que lhe contam e que depois se transforma num filme, se amplia, se desdobra até ser um filme, que é o caso da Angélica e é o caso da Viagem ao Princípio do Mundo, que parte de uma história que o Paulo Rocha lhe contou sobre um ator que estava a filmar, acho que o Desejado em Portugal e que voltou à aldeia dos seus antepassados no norte do país, uma pessoa que já nem sequer falava português. Isto é motivo para o Manuel de Oliveira fazer uma viagem ao princípio do seu próprio mundo, não é? Um filme com uma forte componente autobiográfica. Maravilhoso. Confia o seu papel ao Marcelo Mostra. É tudo maravilhoso.
E depois o Voo para Casa, que também acho que resulta de um episódio durante a rodagem Tu de palavras uma biografia em que há um ator que de repente pronto, tem uma branca ou tem uma dificuldade com o texto e e todo o Voo para Casa converge para esse momento final em que o ator sai de cena pronto, e decide que abandona aquela batalha porque não está para aquilo, quer dizer, isso é fantástico. Isto é uma figura importante, porque eu acho que de outros modos menos totais também está um bocado no Cristóvão Colombo e está noutros filmes do Oliveira. Isto também é uma forma, eu chamo de objeto V, mas há falta melhor, mas é pegar numa coisa muito pequenina, mas que de alguma forma encerra um mistério. Há um mistério. E de alguma e desdobrar essa coisa até fazer dela uma narrativa cinematográfica. Acho que E é verdade para acontecimentos reais, como esses que acaba de descrever, mas também para acontecimentos ficcionais. Por exemplo, o Belle du Jour, sobre o Belle du Jour de Buñuel, exatamente o mesmo princípio, não é? É saber se a personagem do som, exato, contou ou não ao marido da protagonista um determinado acontecimento. E, portanto, nós, no caso do Manuel de Oliveira, temos todo um filme sobre essa interrogação que no filme do Oliveira não chega a ser, no fundo, esclarecida, não é? E de alguma forma eu estou absolutamente convencida que se ele foi filmar os painéis de São Vicente a Lisboa foi porque passou um certo número de dias no Museu de Serralves. E o museu, a figura do... Quer dizer, o que é que se pode fazer num museu? De certeza que lhe passou pela cabeça. E não é por acaso que ele faz esse filme, também me parece um filme muito, muito interessante, mas a ideia de o fazer passa por qualquer coisa que marcou a vivência dele, na altura da composição dos 100 anos. Dos 100 anos foi na altura dos 100 anos. Sim, foi. O Painéis de São Vicente Fora é um filme de 2009, que pertence à coleção de Serralves. A exposição em Serralves foi em 2008, e de facto é um filme realizado especificamente para Serralves e que alia não só, eu que estou totalmente de acordo consigo, essa convivência mais próxima com o universo do museu e com aquilo que se mostra e com a maneira como se está a ver aquilo que se mostra no museu, e que sintetiza também, porque aí, nesse ponto, é um filme absolutamente notável, com o Velho do Restelo, que fecha, no fundo, a rosácea, todo um pensamento de Manuel de Oliveira sobre Portugal, a história, e, no fundo, que é isso, de estar neste mundo e o que é que podemos fazer, não é? Sim, porque essa coisa de se interessar por esse mistério, por esse pequeno mistério, também acho que rima com uma outra dimensão do Manuel Oliveira e que tem tudo a ver com a maneira como ele gostava de filmar os seus atores. Como dizia o Luís Miguel sempre, no outro dia eu filmava pessoas, não é? Porque acho que talvez o tema mais, para mim, em todo caso, a mim que mais marca na obra de Oliveira é a questão dos humanos serem levados a carregar com destinos que são muito maiores que eles. Ou seja, tudo na vida, de alguma forma, nos esmaga e as personagens, e no cinema de Oliveira o Quinto Império é perfeito a esse nível, não é? Aquele Dom Sebastião que tem que ser o Dom Sebastião, porque sim, não é? Mas que de alguma forma padece disso, não é? Sofre com isso. Acho que é uma... E de onde as personagens serem ao mesmo tempo absolutamente heroicas e frágeis. É fácil de dizer, mas muito difícil de filmar. Sem estragar. Sim, totalmente, absolutamente. Se calhar abríamos a conversa à participação de todos e quem quiser intervir
pedia, por favor, para levantar a mão, isto é, para clicar na mão que está na parte de cima do ecrã e que sinaliza essa vontade de participar. Uma das coisas de que ainda não falámos, só falámos muito ao de leve, Regina, é uma forma que me parece também ela muito particular na obra de Manuel de Oliveira e que é um quase género e que é uma coisa que é a visita guiada, não é? Quer dizer, há uma série de visitas guiadas em inúmeros filmes de Manuel de Oliveira. O Dia do Desespero é uma visita guiada através da casa do Camilo, da casa e da vida do Camilo Castelo Branco, porque no cinema do Oliveira acontece esta coisa extraordinária de que é possível fazer visitas guiadas através de coisas que não correspondem exatamente ao espaço, e o Dia do Desespero é muito significativo a esse nível, porque é uma visita através do espaço, do tempo e da vida de alguém, e portanto numa circunstância em que permanentemente se monta e desmonta aquilo que está a ver, ou o Porto da Minha Infância, uma visita guiada através das memórias do próprio Manuel de Oliveira, ou a Viagem ao Princípio do Mundo, onde essa dimensão é ainda mais radical. Não sei o que é que... Isto é muito vasto, porque depois há essa ideia de visita guiada, de alguma forma, há também a visitação dos próprios textos, por exemplo, no Divina Comédia, não é? Que eu acho que é um filme charmeira, completamente, também. Ou seja, não se trata só de visitar espaços, é isso, aquilo, é a ideia estrutural e estruturante de visita. Não? Sim. O Francisco Mesquita quer intervir, portanto, pedia-lhe, por favor, para ligar o microfone. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Não sei se estão a ouvir-me. Sim, estamos. Sim. Antes de mais, quero agradecer mais este momento de Serralves, que é de facto, são sempre muito especiais. Hoje é particularmente especial porque eu tenho acompanhado o pensamento da Regina Guimarães, com o qual me identifico muito. Então, eu tenho aqui uma pergunta que não deixa de ser uma certa provocação, diria assim. Há um pequeno livro dela que se chama Desobedecer às Indústrias Culturais, que eu acho fantástico, na verdade, e a minha questão é se, de alguma forma, o Manuel de Oliveira também desobedeceu às práticas, aos canones, enfim, a um certo percurso do cinema, não é? Desde 1931, que eu acho que foi o ano em que foi feito o primeiro filme, se de facto ele também teve, se o percurso que ele fez, se é um percurso em que, de alguma forma, pelas opções que teve, foi tomando, pelo facto de não ter dinheiro, mas enfim, ter continuado a pensar no cinema, se de facto também é uma atitude de desobediência que eu de facto muito prezo na arte em geral, e este pequeno livro da Regina Guimarães de facto é, enfim, é uma pérola. Então é essa a minha pergunta, agradecendo uma vez mais este momento fantástico Serralves que nos proporciona. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Mas estou completamente, acho que sim, acho que é uma desobediência, às vezes reveste, digamos, o aspecto quase de uma marotice, e outras vezes não, outras vezes eu acho que é uma desobediência mais plena. Quer dizer, de qualquer forma, o simples facto de ele se ter mantido absolutamente fiel àquilo que pretendia fazer, e isso implicou certamente, não vou discutir isso mas implicou certamente algumas cedências, ou seja, mas são porque ele para ter dinheiro para fazer filmes, pronto, mas essas cedências nunca fizeram com que ele cedesse no essencial. Eu acho que isso é que é a verdadeira forma de desobediência. Aliás, há no Amor de Perdição muitas cenas. Nós, aqui há uns anos atrás, refletimos bastante sobre a obra de Oliveira e fizemos uns trabalhos sobre cinema português e sobre o sentido de certos espaços na obra de Oliveira. E, por exemplo, a maneira como ele
no Amor de Perdição, nos mostra que a prisão pode ser o sítio da mais absoluta liberdade, ele está a falar disso. Ele está a falar de que este nosso mundo está cheio de obstáculos que dificultam, digamos, para um artista, digamos, a expressão das suas preocupações e que dificultam o trabalho de priorizar, que é uma palavra estúpida, mas eu digo, é hierarquizar as preocupações, mas na verdade o que é essencial é não ceder no essencial. Ele não cedeu nunca no essencial. Eu acho isso absolutamente notável num artista que, apesar de tudo, foi recolhendo imenso reconhecimento internacional e para quem esse reconhecimento era importante. Oliveira, eu nunca vi o Manuel Oliveira numa situação de género, já recebi tantos troféus, é mais um. Não, o Manuel Oliveira, eu lembro de uma sessão em Serralves que ele tinha recebido um troféu de um país de leste, já não sei qual era, mas estavam umas pessoas que percebiam bastante pouco do cinema dele a falar, e ele estava absolutamente embevecido de agradecimento e sinceramente grato por aquelas pessoas daquele país estarem ali com aquele troféu que já não sei o que era, e isso também é uma forma de desobediência, não é? Porque tudo na nossa, vamos dizer, para dizer depressa e mal, educação burguesa nos conduz ao cinismo, nos conduz, e o Manuel Oliveira resistiu nesse território, que é o território onde é mais difícil de resistir. E, portanto, poderíamos falar em muitas outras coisas ao nível das formas em que ele desobedeceu, obviamente. Quando um homem diz que não há cinema, só há teatro, quer dizer, quando uma pessoa pensa o tempo, a década em que ele está a dizer isso, bom, quer dizer, isto era uma coisa de pôr os cabelos todos em pé de muita gente. Aliás, tanto era que pôs, não é? Obrigado. Isto num tempo em que as pessoas estavam convencidas desta coisa extraordinária que era possível capturar a realidade e pô-la numa bobina de filme, não é? E não atirava à cara das pessoas que isto não era assim, não é? Isso não é assim mesmo quando desajeitadamente se pretende fazer um documentário até se faz mal. Continua a haver teatro. E, portanto, mas só que essa afirmação, pronto, era obviamente provocadora e desobediente. É desobediente porque fazer belos discursos, mas que esses discursos de facto tenham depois um reflexo, se reflitam na maneira como a obra é realizada, isso é que é a verdadeira desobediência, porque conversa de café todos temos. Eu vejo mais, de facto, intransigência do que cedência na obra de Manuel de Oliveira. Sim, mas houve certamente cedências, porque quando se trabalha com um produtor, mesmo que ele se chame Paulo Branco, mesmo que goste muito, quer dizer, o cinema é uma coisa cara, não é? E embora o Oliveira fosse uma pessoa, penso eu, bastante razoável a esse nível, até porque ele sabia de cinema mesmo, e portanto ele sabia as dificuldades que envolvidas na realização de tal ou tal coisa, mas a esse nível, forçosamente, sim, há tido que fazer. Isso só honra a sua memória. Quer dizer, não estou a dizer estas cedências no sentido... Claro, obviamente, sim. Não é isso que eu estou a dizer. Sim, mas para mim, pessoalmente, é isso. Quer do ponto de vista do risco formal, quer do ponto de vista do discurso, quase sempre, muitas vezes, para não dizer quase sempre, contra a corrente, isto é, contra a corrente dominante num determinado momento acerca daquilo que se diz sobre uma determinada questão, ou pelo menos sobre aquilo que é politicamente correto dizer-se. Aí o Manuel de Oliveira sempre esteve, de facto, no contra, não é? Sim. Não sei se há mais alguém que pretenda participar. Eu creio que há uma mão e, portanto, pedia, por favor, para ativar o microfone. Anabela Moutinho. Exato. Olá, Anabela. Anabela. Então, estás muito escura neste momento. Estou? Eu vou acender. Quase não te vejo.
já agora. Olá. António, já agora também para ti, deixa-me cumprimentar, porque esta série do Minuto Quase 1000 Imagens, ou lá como é que vocês chamaram aquilo, está a ficar muito gira, muito interessante mesmo. Parabéns. Eu vejo sempre com muita vontade e curiosidade. Regina, então e qual é a tua opinião sobre aquilo que para mim é um dos mais fascinantes, criativos, quase diria extemporâneos filmes do Oliveira, e não só do Oliveira, até mesmo do cinema português, que é O Meu Caso. Qual é a tua opinião? Eu acho, é um dos filmes que eu gosto muito do Manuel Oliveira. Bom, aí o experimentalismo é qualquer coisa que está absolutamente patente, não é? É manifesto, e depois quer dizer, depois de discorrer sobre as ferramentas do cinema, ele acrescentar a esse discurso toda aquela parte sobre a personagem do Jó e o que é que isso implica na relação com Deus, eu acho assim uma coisa absolutamente do outro mundo. E é porque tem a violência absoluta daquilo que é mais, que pode ser mais radical no modernismo das colagens, por exemplo, não é? É que de repente aquela última parte nos faz ver tudo o que vimos na primeira parte de um ângulo, segundo um ângulo completamente diferente. E de alguma forma um ângulo que é ao mesmo tempo de maior modéstia e de maior esperança de dignidade, de resgate da nossa pequenez, da nossa... Eu acho isso extraordinário. Gosto muito. E há mais uma participação, que se calhar será a última, e que corresponde a... Portanto... Vai ser uma coisa muito difícil, que eu vou ser totalmente incapaz de responder. E vou envergonhar a equipa de Serral. Tiago Costa, pedia-lhe, por favor, para ativar o microfone, para o podermos ouvir. Boa tarde, muito obrigado por esta hora e tal de viagem. É de facto fascinante poder aprender convosco. Eu gostava de perguntar o seguinte: se na reflexão que a Regina estava a fazer relativamente à ideia de pertença e de identidade, e portanto também da dimensão que em muitos casos Manuel Oliveira está muito relacionada com o corpo. Se aqui se inscreve também, sobretudo pensando na reflexão que estavam a produzir sobre o que aconteceu com a Benilde e com o filme seguinte, se uma certa ideia de identidade nacional e de Portugalidade que nós vamos começar a ver em filmes já produzidos muito mais recentemente, o Quinto Império, o Cristóvão Colombo, o filme falado, enfim, se são uma resposta que reflete sobre essa ideia de identidade e sobre, no fundo, a recepção que o cinema dele teve e a releitura que o cinema dele se sujeitou depois do 25 de Abril. Por um lado, isso, se essa identidade está efetivamente presente, e depois, se é possível ler nessa ideia de identidade nacional e se colocam ao mesmo nível aquilo que são questões históricas com aquilo que são questões ficcionais, por exemplo, nas adaptações do Camilo ou nas adaptações da Agostina, se elas estão ao mesmo nível. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Difícil, Regina. Porque, na verdade, era preciso ver casa a casa. Não gosto de... Mas pronto, vou esboçar uma resposta, porque a mim o que me parece, e digo bem o que me parece, é que apesar de tudo, em termos de fascínio pela identidade, eu acho que sim, quer dizer, o Manuel Oliveira falou de Portugal e falou
da história de Portugal e falou de eventos que têm a ver com Portugal, etc. Mas se uma pessoa atentar bem numa coisa que se chama Cristóvão Colombo, o enigma, percebe que Portugal, sendo uma pátria bastante madrasta, aquilo que caracteriza verdadeiramente a Portugalidade será porventura um conflito com o ser português. Isso não tem mal nenhum, porque não torna as pessoas piores, eu acho que até as torna melhores. Relativamente àquilo que me está a dizer das adaptações de obras, eu acho que ele fez uma coisa que é, quer dizer, que é radicalmente desobediente, que é tentar não adaptar, mas desadaptar, porque o parte e perigo dele quando pega num livro é radicalmente diferente daquilo que normalmente norteia, digamos, um trabalho de argumentista que pega num romance célebre e depois... Não, há um gosto pela materialidade das coisas, porque as coisas têm essa materialidade, ela é angélica, porque ela nos rodeia, são os nossos anjos da guarda, e ele percebe isso tão bem, que se interessa por coisas que são sempre do domínio do pormenor, coisa que normalmente, quando acontece a adaptação para o cinema, vai-se dar muita importância àquilo que são os traços gerais e depois um bocado àquilo que se chama cor local, mas depois aquilo que é verdadeiramente produzido pelo trabalho de escrever, muitas vezes no cinema passa-se completamente ao lado. E no Oliveira isso não acontece. E ele faz a experiência de fazer uma coisa como o Amor de Perdição, que também para ele é certamente um momento de grande aprendizagem relativamente ao que ele procura nas obras literárias. Isso é de uma imensa humildade e de uma imensa sabedoria. Porque realmente levar um livro ao cinema, filmar um livro, como ele dizia, não é exatamente pegar num livro e dizer aqui e tratar aquilo como se fôssemos produzir uma sequência de cenas de telenovela. Há desde logo sempre, ou quase sempre, eu diria sempre, um esforço por colocar o livro ou os objetos literários que do domínio da ficção ou do domínio histórico foram transpostos para cinema pelo Manuel de Oliveira em relação direta e crítica com o tempo da realização desses filmes. Não sei se concorda, Regina. E, portanto, isso é verdade para o Amor de Perdição, como é verdade para qualquer outro filme, para os textos que são convocados no nono, ou, inclusivamente, para o Quinto Império, que, no fundo, se refere ao Dom Sebastião. E, portanto, há sempre essa determinação de colocar os filmes numa relação direta e os textos históricos ou romanescos numa relação direta e crítica com o presente e com a atualidade histórica. A figura de Dom Sebastião, isto só para falar um bocadinho dessa questão a figura de Dom Sebastião, tal como ela aparece no nono, ou depois como ela é, todos os seus padecimentos no Quinto Império, no nono é que ele é mesmo impressionante, porque ele agarra na espada e autoflagela-se. Autoflagela-se. Isto já para não ir muito mais longe, dizendo que a espada, pronto, é um símbolo fálico, é muito complexo isso. Eu acho que dizer que o Manuel de Oliveira era digamos, uma daquelas pessoas que ficam absolutamente absorvidas pela ideia de identidade não, o Manuel de Oliveira vivia isso como outras coisas, aceitando a conflitualidade inerente ao que as coisas e as pessoas e os países são. E isso está nos filmes e acho que é bem mais interessante do que esta paranoia atual em que tudo tem que ter uma raiz e tudo tem que ser unívoco e tudo tem que não sei o quê, quanto mais caixinhas melhor. Portanto, já não chegam os rótulos para as caixinhas, não é? Mas pronto, eu estou-lhe a responder assim, não me leva a mal, porque eu realmente, quer dizer, pensar numa coisa dessas é pensar mesmo muito... Nós até fizemos uma coisa sobre isso, mas curiosamente
quando interrogámos o Manuel Oliveira sobre a Portugalidade do cinema, ele foi-nos sempre respondendo outras coisas, e respondendo coisas como, por exemplo, a preocupação dele em relação à sobrevivência do cinema. Eu, por exemplo, eu disse nessa altura, não sei se pensou sempre assim até ao fim da vida, mas que o cinema ia se tornar uma arte, uma arte parecida com a música de câmara, destinada a um grupo de apreciadores não tão grande. Ou seja, o Manuel Oliveira, é por isso que eu não acredito muito nessa coisa do... Eu acho que muitas vezes encontramos fraternidades e afinidades com criaturas que não viveram no mesmo tempo que nós, nem no mesmo espaço. Eu acho que o Manuel Oliveira tinha esse entendimento, muito embora isso não o impedisse, isso é uma coisa que se faz pouco em Portugal, que é procurar as coisas boas que por aqui há, não é? Quer dizer, não estávamos a falar de Teixeira de Pascoais, quem é que hoje em dia lê Teixeira de Pascoais, não é? Absolutamente. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Regina, à nossa conversa. Só agradecer que me tenham aturado, porque eu estou um bocado nervosa com isto, porque eu não sou assim comunicadora de profissão e pronto, espero que não tenham perdido o vosso tempo a ouvir. De modo absolutamente nenhum, como já se sabia, e eu é que lhe agradeço muito a sua conversa e a sua participação nas conversas com Serralves. Esta é mais uma das muitas oportunidades que teremos futuramente para continuar a pensar sobre o cinema de Manuel de Oliveira e através de múltiplas abordagens sempre tão estimulantes como as que a Regina faz e propõe. De facto, uma leitura, enfim, absolutamente pertinente e acutilante de muitas questões, e uma formulação, porque essa formulação também ela produz sentido na maneira como olhamos para as imagens, que é de facto muito assertiva e estimulante e que desencadeia toda uma série de ideias, e esse foi o caso para todos nós, incluo-me desde logo na conversa de hoje. De facto, há uma série de coisas de que a Regina falou que são não só relevantes como pontos de vista inéditos e fundamentais sobre a obra de Manuel de Oliveira. As conversas com Serralves acontecem diariamente. A conversa da manhã será sobre a economia circular e uma antecipação do projeto Bismart, uma antecipação de uma conferência que se prevê que aconteça em Serralves em 2021. Estejam atentos às coisas boas, pegando na última frase da Regina Guimarães, que acontecem em Portugal e também online, e espero que estas conversas com Serralves se possam acabar brevemente ou serem, de facto, continuadas, mas noutra modalidade, em que elas possam conviver com o convívio presencial de todos nós, novamente, no espaço público. Contamos que a Fundação de Serralves possa reabrir em breve. Retomaremos toda a programação que ficou, por assim dizer, suspensa na sua modalidade presencial, exposições e toda uma série de outras atividades. Estamos a preparar também, e será lançado brevemente, um volume intitulado Manuel de Oliveira Ditos e Escritos, que de alguma forma dialoga intimamente com estas questões de que aqui hoje falamos. A Anabela Moutinho recordou também um conjunto de ensaios de vídeo que estão a ser publicados online há já algum tempo esta parte, e que tem por título Um Minuto para Muitas Imagens, convocando e evocando um título criado pela Agnès Varda para olhar para o cinema de Manuel de Oliveira naquilo que é a sua inventividade formal, apenas num espaço de 1 minuto, portanto 1 minuto para tentar perceber toda uma série de questões muito complicadas. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Regina, mais uma vez. No nosso caso, vemos em breve e até amanhã. Obrigada, boa noite.